Ora, numa nota introdutória, quais as novidades introduzidas pela Carta Portuguesa de Direitos Humanos na era digital e a sua relevância? Ora bem, na verdade não há grandes novidades nesta Carta de Direitos Humanos na era digital. Mais do que nova legislação, novidades introduzidas pela Carta, o que nós temos aqui verdadeiramente é um panfleto de prestação de contas a Bruxelas e à União Europeia, porque no fundo, espremendo a Carta até ao tutano, o que nós conseguimos aqui retirar são verdadeiras linhas programáticas, são orientações para o Governo, são orientações para medidas que o Estado deve adotar. Obviamente que não se vai ao cerne da questão, nem se adota nenhuma medida em concreto. Daí que tenham sido muitas as vozes que se levantaram a dizer que obviamente não estávamos, até porque o meio legislativo não era o indicado, para estabelecer ou criar, ab início, novos direitos fundamentais ou propriamente direitos humanos. Todos eles já adivinham, quer da Declaração Universal dos Direitos do Homem, quer da própria Constituição da República Portuguesa, e obviamente que todos esses direitos seriam igualmente aplicáveis ao ciberespaço. Simplesmente quis, aqui num documento bonito e com um nome pomposo, elencar vários desses direitos ou várias dessas linhas programáticas para a proteção de direitos na era digital. De acordo com o artigo 12, número 2 da Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, incumbe ao Estado combater a usurpação de identidade e incentivar a criação de plataformas que permitem o uso pelo cidadão de meios seguros de autenticação eletrónica e promover mecanismos que visem o aumento da segurança e da confiança nas transações comerciais, em especial na ótica da defesa do consumidor. Que estratégias e mecanismos poderão ser utilizados pelo Estado para atingir estes objetivos? Ora bem, aqui sim, já temos mais alguma substância para tratar o tema. Verdadeiramente, a pergunta era, e eu gostava de lhe responder diretamente, o que é que o Governo pode fazer, ou o que é que o Estado pode fazer para promover esta estratégia, para alcançar estes objetivos. Mais do que o Estado, acho que nós é que podemos fazer grande parte do trabalho para estes objetivos. E acho que a chave para esse sucesso está na literacia digital. Ou seja, nós dizemos muitas vezes, às vezes até em tom de brincadeira, que a maioria dos problemas nesta era digital está entre a cadeira e o teclado. E em grande medida isso é verdade. Portanto, se nós conseguirmos aumentar a literacia digital da nossa população, começando obviamente da base, começando nas nossas escolas desde muito cedo, é importante que todos nós saibamos que riscos é que enfrentamos, que tenhamos cuidados diferentes do que hoje temos. Não escondo que é com alguma surpresa que vejo grande parte dos nossos jovens desvalorizarem, porventura em demasia, a sua privacidade, a não terem um escrutínio das aplicações que utilizam, não terem um escrutínio do que publicam, não terem um escrutínio dos termos e condições de rigorosamente nada do que utilizam. E portanto dizia que a literacia digital é verdadeiramente, pode ser a chave para se conseguir atingir estes objetivos a que o Governo se propõe a cumprir. Obviamente que acho que em grande parte deste trabalho poderia começar pelo excelente trabalho que hoje em dia já é desenvolvido pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Provavelmente, e acredito, é a sensação que tenho, que ele não chega à grande maioria da população, que ele não é introduzido nas escolas, que ele não é introduzido nas universidades, mas o Centro Nacional de Cibersegurança tem feito um excelente trabalho com conteúdos bastante simples, bastante apelativos, desde cuidados a ter na utilização de videojogos, de como protegemos as nossas contas pessoais, como protegemos a nossa casa das ameaças cibernáuticas. Todo este trabalho, acho que deveríamos começar por implementá-lo de forma séria e rigorosa nas nossas escolas e nas nossas universidades, precisamente para aumentarmos a literacia digital. Se assim o fizermos, se conseguirmos atingir esse ponto, muito provavelmente pouco deixaremos à margem do Governo e do Estado para atuar. No segundo ponto, e falavam dos mecanismos de segurança e de confiança nas transações comerciais, neste ponto obviamente que já é uma área que exige regulamentação e que exige legislação específica, e acho que estamos num bom caminho. Aliás, recentemente, ainda na passada semana, no final de outubro, aprovou-se alterações à Lei do Consumidor, especificamente com foco no comércio eletrónico, e também, por exemplo, já não tão recente, mas ainda assim de especial nota, aos métodos de autenticação para pagamentos obrigatórios, obviamente métodos
de segurança elevada, que são hoje já exigidos para, no âmbito do compliance de tudo o que é comércio eletrónico. Ainda no direito do consumidor também, obviamente, todos os passos, e bem sabemos que nem todas as lojas online o cumprem, mas todos os passos para se concluir uma compra online estão definidos por lei. Portanto, o que é importante é que haja uma verificação por parte das autoridades competentes se esses passos vão ser cumpridos, para sabermos, no fundo, se aquelas lojas online estão em conformidade ou não, bem sabendo que muitas vezes é um tema que é relegado para segundo plano pelos operadores económicos. Assim haja mais intervenção das autoridades e certamente teremos um comércio eletrónico bastante mais justo e mais regulado. Ora, citando o artigo 12, número 3 da Carta, fora dos casos previstos na lei, é proibida qualquer forma de utilização do código bidimensional ou de dimensão superior para tratar e difundir informação sobre o estado de saúde ou qualquer outro aspecto relacionado com a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou filosóficas ou a filiação sindical, bem como dados genéticos, dados biométricos ou dados relativos à vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa. Tratando-se do código bidimensional, QR Code, de um instrumento cada vez mais presente e útil no nosso cotidiano, quais são os casos previstos na lei, a que alude o artigo mencionado e que riscos é que eles poderão representar para os direitos pessoais em espaço digital? Essencialmente aqui, neste tema, podemos fazer um paralelismo com a previsão geral, ou com a proibição geral que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o Regulamento 679, já nos trazia quanto à proibição por defeito de tratamento de dados de categorias especiais de dados, ou os dados pessoais sensíveis. Essencialmente a técnica legislativa aqui foi a mesma, ou seja, por defeito vamos proibir a utilização de códigos bidimensionais ou de QR Codes para o tratamento de categorias especiais de dados. Obviamente que esta norma não pode ser absoluta e intransigente, ela tem de conter exceções. Pense, por exemplo, no certificado digital de vacinação quanto à Covid-19. É utilizado, não há dúvidas que é utilizado, um código bidimensional precisamente para tratar dados de saúde ou dados de vacinação de todos nós. E, portanto, aí já temos, e pelo menos creio que será até hoje a primeira e única exceção a esta regra, apesar dela ser prévia à aprovação desta carta, já temos previsto em lei a utilização de QR Codes precisamente para a validação do certificado digital. Quanto a este tema, acho que é importante dar-se nota ao facto de não ter sido seguida pelo Governo, nem ter sido alterada na versão que foi aprovada da lei, a recomendação que foi dada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, que pretendia precisamente introduzir uma exceção nesta proibição genérica, ou proibição por defeito, que ia precisamente no sentido de, se queremos proibir a utilização destes códigos bidimensionais para o tratamento de categorias especiais de dados por defeito, aceitamos essa recomendação ou essa regra pelo risco que pode estar associado à utilização de novas tecnologias ou deste tipo de comunicação para o tratamento de categorias especiais de dados, mas não o devemos impedir ou proibir por defeito se soubermos que a informação é tratada e cifrada de forma segura previamente à atribuição ou à geração do código em si. Parece-me que esse será o caminho, ainda que não seja a breve trecho, muito provavelmente quer numa interpretação conforme ao direito da União Europeia, e como sabemos temos o regulamento com eficácia direta vertical e horizontal, muito provavelmente é o caminho onde vamos chegar se tivermos de interpretar este artigo de acordo com a demais legislação que existe. E, portanto, não, os QR Codes não vão deixar de existir, e acredito que mesmo para tratamento de informações relativas à saúde, por exemplo, que é onde eles têm sido muito frequentes, que vão continuar a existir, obviamente com garantias técnicas e de segurança cada vez mais apertadas. Qual o impacto deste novo diploma legal? Qual o impacto? Ora bem, o impacto direto parece-me que não tem muito, precisamente por aquilo que já falamos. O que nos traz são linhas orientadoras, é na verdade um caderno de encargos, uma lista de objetivos que nos propomos a cumprir. Obviamente que ele vai poder ter impactos no nosso dia-a-dia. Aliás, veja-se, por exemplo, e é uma estratégia já seguida por alguns países há uns anos atrás,
mas dava-vos o exemplo da celebração das alterações ao contrato de seguros, tendo que tinha em vista uma das alterações implementadas, tem em vista precisamente a proibição de tratamento de dados de saúde pelas seguradoras nos momentos pré-contratuais. E este é, obviamente, não quer dizer que essa alteração à lei de contrato de seguro tenha advindo desta carta, mas é um exemplo de uma estratégia que se pode adotar precisamente para reduzirmos assimetrias e aumentarmos a proteção da privacidade e dos direitos, do direito de privacidade que todos nós temos, que obviamente estava a ser assolado por esse problema já antigo, da dificuldade que muitas pessoas que tivessem sofrido, ainda que já totalmente tratadas, de doenças oncológicas ou degenerativas, tinham, precisamente por ter tido um problema no passado que não conseguiam apagar das suas vidas, o tal direito ao esquecimento que não conseguiam exercer, precisamente porque essa informação era tratada numa fase pré-contratual e lhes era negado ou colocado um entrave de valores astronómicos para poderem celebrar esse tipo de contratos. Ou seja, parece-me que são nestas medidas concretas que nós podemos efetivamente extrair consequências e conclusões positivas e benéficas para todos nós, não propriamente com a carta em si, porque lá está, ela traz-nos linhas orientadoras, teremos de esperar pelos próximos capítulos para ver como é que estas linhas orientadoras são executadas na prática.